amigos, eu espero que vocês estejam bem. Aliás, estamos nessa luta, esperamos continuar bem nessa relação de convívio que nós estamos tendo através dos vídeos e abrindo espaço para inúmeras casas que começaram a abrir os seus movimentos, os seus eventos, abrindo espaço para fazermos o contato interpessoal. Então eu espero que vocês estejam bem, e se vocês não estiverem bem, eu espero encontrá-los no plano espiritual, porque eu ainda estou no plano físico, tá certo? Alguns já retornaram, a gente já tem acesso a alguns, né? Mas enquanto estamos no plano físico, em breve a gente vai se ver lá na sua casa espírita, ok? Mas hoje eu quero trabalhar um texto de Emmanuel, do livro Coragem, é o capítulo 35, para libertar-nos. Eu vou ler o texto para a gente se situar e depois eu vou trazer algumas observações das diversas colocações que ele traz. Não é intenção minha a gente esgotar o texto, até porque ele traz com imensa profundidade e nós, acanhado no conhecimento que temos, nas dificuldades que carregamos de aprofundar, nós vamos trazer dentro daquele entendimento que todos possam absorver alguma coisa. Mas não se contentem com essas colocações, investiguem o texto, aprofundem o texto, concordem, discordem, divulguem, ok? Para libertar-nos do livro Coragem. A preguiça conserva a cabeça desocupada e as mãos ociosas. A cabeça desocupada e as mãos ociosas encontram a desordem. A desordem cai no tempo sem disciplina. O tempo sem disciplina vai para a invigilância. A invigilância patrocina a conversação sem proveito. A conversação sem proveito entretece as sombras da cegueira do espírito. A cegueira do espírito promove o desequilíbrio. O desequilíbrio atrai o orgulho. O orgulho alimenta a vaidade. E a vaidade agrava a preguiça. Como é fácil de perceber, a preguiça é suscetível de desencadear todos os males, qual a treva que é capaz de induzir a todos os erros. Compreendamos assim que obsessão, loucura, pessimismo, delinquência ou enfermidade podem aparecer por autênticas fecundações da ociosidade, intoxicando a mente e arruinando a vida. E reconheçamos de igual modo que o primeiro passo para libertar-nos da inércia será sempre trabalhar. Como vocês podem ver, por isso nós intitulamos este vídeo um ensaio sobre a preguiça. Porque este é o foco que o Emmanuel coloca para nós, mas olha o título que ele dá: para libertar-nos. Para libertar-nos. Então, ele vai trazendo colocações que começa pela preguiça. E aí, eu quero fazer aqui uma distinção da preguiça do jovem, e aí eu estou colocando do jovem adolescente. E aquela preguiça que nós abraçamos, que caminha muito mais para uma preguiça patológica. Ah, mas tem diferença? Tem diferença. O adolescente, quando ele começa a entrar na adolescência, eu vou dizer aí 11 anos, 12 anos, 13, tudo que você o convida, tudo, ele fala assim: ah não, tô cansado. E aí é interessante nós definirmos, né, que preguiça é estado de moleza, preguiça é o cansaço, muitas vezes cansaço sem atividade, tá cansado. Então, um estado de apatia, isto é a preguiça. Então, na hora que você convida o jovem, ele fala: tô cansado.
Vamos fazer isso assim. Não, eu estou cansado. Ele acorda, você dá bom dia para ele e fala, não, estou cansado. Esse estado de cansaço do jovem, eu quero que isso fique claro, porque eu estou falando do jovem que está abrindo espaço para a adolescência, que está no auge da adolescência, 14, 15, 16 anos. Eu não estou fazendo referência aos adultos, daqui a pouco a gente chega nele. Por quê? Porque o jovem, existe um trabalho, uma persistência do sistema nervoso central em ajudá-lo nas funções fisiológicas. Ou seja, esse trabalho do sistema nervoso central é produção de hormônios. Essa produção de hormônios que a mente da criatura se envolve para desenvolver o peitoral, para desenvolver os seios, para desenvolver o quadril, o pelo pubiano, nas axilas, na face. Esse trabalho do sistema nervoso central faz, ele traz para o jovem essa noção de cansaço. Tudo deles é, tô cansado. Ou, nossa, mas eu tô com uma preguiça hoje. Então, veja, mas eu estou falando do jovem dessa adolescência da geração atual, a nossa geração. E estou falando aqui de 40, 45, 50, 55, 60, a nossa geração não teve chance de passar por isso. Sabe por que a gente não teve chance? Porque nós estávamos envolvidos com o trabalho desde cedo, já começando dentro de casa. Esse arregaçar as mangas já foi ensinado para nós dentro de casa. A gente chegava em casa, os nossos pais, a minha mãe, quando eu chegava em casa da escola e falava, nossa, hoje eu estou cheio de para casa, eu falava, meu filho, então não perca tempo. Não perca tempo. Almoça, arruma a cozinha, passa a vassoura na casa, limpa o cocô do cachorro no terreiro e depois senta e estuda. Não perca tempo, não. Vocês imaginam, antes da gente partir para as tarefas, nós tínhamos tarefas em casa, antes das tarefas escolares. Hoje o jovem chega e ele está lá, quando ele fala que, nossa, eu estou apertado, não, meu filho, então senta, almoça, senta lá e faz. Aí ele vai para o celular, ele vai para o tablet, ele abre a sua rede social e muitas vezes ele tem um mínimo de tarefa, mas ele tem que atender as demandas das redes sociais, na qual ele se permite. E muitas vezes a família avaliza, porque na cabeça dos seus pais, eles estão estudando. É um processo de enganação e auto-enganação. Então veja, nós não estamos colocando que eles não tenham cansaço, não é isso. Mas o cansaço que aparece, muitas vezes, é em função do fluxo hormonal que está sendo despejado no organismo para desenvolver o corpo nesse momento de transição da infância para a fase adulta. Ok, essa é a preguiça juvenil. Entramos na fase adulta, especificamente trazemos para as colocações que o Emmanuel disse para nós. Como vocês podem ver, nós vamos fazer aqui no quadro, eu vou fazer aquele esquema que a gente gosta de trabalhar com ele no quadro, para que vocês nos acompanhem. E em meio a esse esquema, nós vamos trazer várias referências, para que nós possamos consolidar esse entendimento das colocações de Emmanuel. Porque veja, quando nós falamos a respeito da preguiça, nós precisamos de nos atentarmos para a nossa questão de adultos. Agora já não estou mais falando dos jovens. E não estou dizendo para que vocês se confortem com a explicação que a gente trouxe a respeito da juventude, que é uma explicação superficial, mas a gente precisa de insistir com eles. Mas essa função é sua, meu filho, isso aí você tem que fazer. Essa função é sua, minha filha, essa parte é sua, isso você precisa fazer. Ou seja, eu estou dizendo para a gente não concordar, senão eles começam a manipular as situações. Ah não, porque o Emerson falou que está tendo um fluxo hormonal ali. Eu não estou dizendo que é para a gente acatar essas demandas que são deles. E nós já tivemos e a gente teve que se esforçar, no exemplo que eu dei, para chegarmos aonde nós chegamos. Entretanto, na fase adulta, muitos de nós estamos abrindo espaço para a preguiça.
E aí olha o que Emmanuel disse. A preguiça abre espaço para mentes vazias. A preguiça abre espaço para mentes vazias. Quando nós fazemos essas colocações aqui, a primeira coisa que a gente precisa ficar atento, que hoje nós estamos falando da preguiça, hoje. Mas veja, a preguiça, ela antecede os tempos atuais. Porque quando Emmanuel coloca, a preguiça conserva a cabeça desocupada. Se ele conserva a cabeça desocupada, a preguiça, ela vai trazer para nós uma série de situações agressivas. Porque olha o que ele diz, cabeça desocupada vai trazer mãos ociosas. Cabeça desocupada vai trazer mãos ociosas. E aí, nós nos atentamos, por quê? Nós vamos ver, no Velho Testamento, nós vamos ver, eu anotei aqui, uma colocação a respeito da preguiça, quando em Provérbios, no capítulo 21, no versículo 25, Velho Testamento, Provérbios, capítulo 21, versículo 25, ele coloca para nós que o preguiçoso, ele não se envolve com o trabalho, porque as suas mãos se apresentam cansadas. Mas vocês estão vendo aqui, né, a forma que ela está precisa na Bíblia, porque ele coloca assim, o preguiçoso recusa a trabalhar. Se o preguiçoso recusa a trabalhar, se ele recusa, nós vamos ter mentes vazias. Ou seja, olha a referência, Provérbios, capítulo 21, versículo 25. Para ser mais preciso, o preguiçoso morre desejando. Veja bem, o preguiçoso morre desejando porque suas mãos recusam trabalhar. Eu estou colocando lá no Velho Testamento, Salomão já falando contra a preguiça. Consequentemente, o que Emmanuel coloca? Quem alimenta a preguiça tem mentes vazias. Mente vazia, gente, vai trazer as mãos desocupadas. Mente vazia. E aí eu volto a uma outra referência que é de Jeremias, no capítulo 4, no versículo 14. O que Jeremias traz para nós? Ele vai falar sobre os bons pensamentos e os maus pensamentos. Jeremias, ele coloca para nós assim, até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? O que Jeremias está dizendo? Até quando nós vamos permanecer com pensamentos de dificuldades, de perversão, de dor, de transtorno? Até quando nós vamos assimilar isso? Porque se Jeremias no Velho Testamento está propondo, provavelmente nós estamos com preguiça para o novo, nós estamos com preguiça para renovação, nós estamos com preguiça para a luta. Até quando nós hospedaremos? Quando você hospeda, você dá guarida, você dá moradia. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Mãos vazias, mentes vazias, mãos desocupadas. A fala é de Emmanuel, de novo, está aqui. Lembram quando nós estudamos lá em em João, no capítulo 5, no versículo 17? João 5:17, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, se Deus não para
E é muito interessante porque Deus, ele não trabalha de tal forma a ter que mudar as leis. As leis da divindade são imutáveis. As leis estão prontas, as coisas vão caminhar. As coisas vão caminhar. Se a gente faz errado hoje, a gente sofre amanhã e corrige depois de amanhã, porque está debaixo de uma lei. Mas Deus não para. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, eu quero até fazer uma colocação aqui, nesse momento que nós estamos vivendo. É importante que a gente acorde para mudança de posicionamento. É importante que a gente acorde para mudança de postura, gente. Olha, nós estamos saindo do movimento de pandemia. Quem estiver vendo esse vídeo no movimento atual vai entender o que nós estamos dizendo. Estamos saindo da pandemia. Tem muitos que estão saindo com a pandemia. Nós estamos saindo do movimento de pandemia e tem muitos que entraram no movimento de pandemia e continuam inertes, mentes vazias, mãos desocupadas. A gente está visitando casas onde os trabalhadores, eu ainda estou cheio de reservas em relação a isso. Até parece que nós não estamos convivendo com inúmeros milhões de vírus no nosso dia a dia. Milhões de vírus no nosso corpo. Nós estamos com milhões de vírus aqui dentro. Quando a gente vai no Livro dos Espíritos, em Lei de Sociedade, abrindo a Lei de Sociedade, na questão de número 766, a espiritualidade responde para nós assim: a vida social está na natureza. Ele não está falando simplesmente desta natureza, ele está falando desta natureza. A vida social está aqui. O meu movimento celular, o meu movimento virótico, o meu movimento de micróbios, gente, eu estou lotado, todos nós temos. Isso não fez com que a gente caminhasse em direção à morte do corpo físico, muito pelo contrário. Isso muitas vezes vai trazendo determinadas dificuldades que faz a gente buscar a saúde, como coloca para nós Emmanuel na pergunta 96 no livro Consolador. A busca pela saúde é que faz com que a farmacopeia esteja sendo renovada para que nós busquemos este melhoramento, para buscarmos a espiritualização no nosso estado íntimo. Mas a pessoa que está envolvida com mãos ociosas, a mente está vazia. A mente está vazia, ela alimenta a preguiça. As mãos ociosas, olha a fala do Emmanuel, as mãos ociosas, ela vai trazer para nós as mãos ociosas vai trazer para a gente a indisciplina. As mãos ociosas trazem a indisciplina. Vocês imaginem, o que é a falta de disciplina? É a falta de organização, é a falta de metodologia, é a falta de desejo lógico naquilo que você precisa conquistar. Então, se nós estamos envolvidos com a indisciplina, nós estamos envolvidos com a desorganização. Saiba o que você precisa fazer. Estamos na Terra. Se as pessoas estão abraçando o movimento pandêmico, elas começam a atender só a pandemia, só o medo, só o susto, só o choque. Eu fico pensando, principalmente para nós no movimento espírita, nessa colocação da espiritualidade na codificação, quando diz para nós assim: por que os espíritas não temem a morte? E eu estou assim, gente, mas pelo que eu estou vendo, está acontecendo é o contrário. Como que os espíritas temem tanto a morte? Eu não estou dizendo que a gente tem que buscar a morte. Eu estou dizendo que a morte é efeito natural. Já que ela irá acontecer, é inevitável, seja hoje, daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, não importa.
O que eu estou fazendo nesse movimento? Aí eu abro espaço para a indisciplina. Eu abro espaço para a indisciplina, eu abro espaço para a desorganização. Então vocês imaginem quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 9, ele coloca para nós assim: tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados e endireitai as veredas dos vossos pés. Quando Paulo coloca isso, o versículo continua, eu estou pegando este trechinho. Quando Paulo traz essa colocação para nós, ele está colocando que você caiu, está com dificuldade, está com transtorno, carrega um problema consigo, não se prenda na queda. Não se envolva com o derrotismo. Não se envolva com as mãos ociosas, com a mente vazia. Eu não dou conta mais. Agora só eu já estou deixando para outra encarnação. Para com essa bobagem. Para com isso. Mas veja, todos nós temos quedas, todos nós alimentamos dificuldades, todos nós carregamos transtornos, todos nós temos dor, todos nós. Mas não abra espaço para indisciplina. Tudo na nossa vida é disciplina, gente. Eu vou pegar um exemplo. Vocês estão vendo esse vídeo aqui. Todos os domingos, 6 horas da manhã, sai um vídeo. A gente grava 7, 7 e meia da manhã, nos domingos. Eu e meu amigo Cássio, que está aqui atrás da câmera, a gente grava esses vídeos todos os domingos. É neste horário. E se não der este horário, é difícil a gente colocar um outro horário na semana. Isso é disciplina. Então, se a gente consegue disciplina, vocês conseguem disciplina por horário de trabalhar. Porque se você não assumir a disciplina no seu horário de trabalho, você vai ter problema com o patronal. Você consegue disciplina para um voo. Porque se você chegar atrasado no aeroporto, você perde o avião. Às vezes o avião nem está no pátio. Tem gente aí que já passou por isso. Mas chegou atrasado, 2, 3, 5 minutos. Eles falam assim: fechou o portão de embarque. Aí você olha lá no painel, lá está escrito assim, mas nem tem, está escrito lá, voo atrasado, o avião não está nem no pátio. Ele fala, mas eu lamento, você chegou atrasado para o portão de embarque, fechou. Aí você vai conversar na administração, conversa na companhia aérea, chama o supervisor. Indisciplina. Vocês imaginem que neste país, nós temos, hoje é o Enem. Nós somos de uma outra época, daquele vestibular, não era o Enem, mas o vestibular, o portão fecha 13 horas. Fecha 13 horas. Tem gente que chega 13h01. Gente, ele ficou o ano inteiro estudando para aquela prova, o ano inteiro. Ele chegou 1 minuto atrasado. 1 minuto, o portão está fechado. Ele chora, ele lamenta, ele reclama, ele pede condescendência do porteiro, que não pode ser condescendente. Não pelo desejo de não ser caridoso. Não é isso, não. Ele não quer ver aquela pessoa sofrer. Não, é porque ele tem uma chefia. E ele tem que ter organização. Ele tem disciplina. Porque ele tem que manter essa relação dele, ainda que seja uma disciplina forçada pelo chefe. Como muitos de nós precisamos de bater o ponto, por quê? É uma forma de organizar. Mas tem muitos que são profissionais autônomos que sabem que ele tem horário, ele vai lá e cumpre o horário dele e pronto, gente. Ele sabe, disciplina. Tem pessoas que assentam à mesa, mas tem tanta coisa para alimentar que ele quer comer de tudo um pouco. Claro que ele tem que ter um estômago avantajado. Por quê? Porque não tem disciplina na alimentação. Mas é tudo gostoso. Eu não estou negando. Mas por que a gente não tem disciplina para alimentar? Tem pessoas que dormem. Você imagina, a vida é dividida, vamos dividir em 3 etapas, 75 anos, uma divisão média. 25, 25, 25 dividindo em 3, a pessoa que dorme em média 8 horas por noite, ela dorme 1/3 da sua vida. Fui claro? A pessoa que dorme em média 8 horas por noite, ela dorme 1/3 da sua vida. Tem pessoas que chegam na segunda-feira e ainda falam assim, nossa, ontem eu aproveitei demais, dormi o dia inteiro. Ele aproveitou?
ele vai aumentar esse terço, que é para ser um terço. Se ele descuidar, ele vai passar 2/3 da vida dele dormindo. Indisciplina. Por quê? Porque ele não se ocupou. Ele não tem uma tarefa. Ah, não, mas eu vou dormir, eu nem sei o que eu vou fazer. Indisciplina. As mãos estão ociosas, a mente está vazia, daí a pouco ele vai abrindo espaço para preguiça. Às vezes ele fala assim, ontem eu dormi o dia inteiro e ainda estou cansado, segunda-feira ele está cansado. Por quê? Porque ele não se envolveu com tarefa, como Jesus ensinou para nós, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ele não se envolveu ocupar a mente, ficou pensando bobagem. No Velho Testamento, Jeremias pergunta, até quando hospedaremos o pensamento negativo? E aí vem lá, Provérbios, Salomão, falando para a gente sobre a preguiça. O preguiçoso morre desejando, porque suas mãos recusam a trabalhar. E aí, a indisciplina vai trazer para nós invigilância. Tudo que eu estou trazendo para vocês, tudo que eu estou trazendo, está dando para vocês lerem aqui? Tudo que eu estou trazendo está aqui, gente. Eu não estou inventando nada, eu estou apenas dissecando aquilo que o Emmanuel está falando. Gente, isso aqui dá um seminário. Eu estou fazendo aqui algumas colocações de meia hora, de 40 minutos, isso aqui dá um seminário. Veja bem, se nós formos lá em Jesus, no capítulo 24, no versículo 42, a fala de Jesus é a respeito do sono dos discípulos. O sono dos discípulos. No momento que ele vai orar, e aí quando ele volta, ele encontra os discípulos dormindo. Dormindo literalmente é dormindo mesmo, espírito e corpo dormindo. Mas eu fico pensando no outro sono. Quantos de nós estamos no sono das questões espirituais? Quantos de nós? Quantos de nós nos encontramos dormindo no dia a dia? Eu estava fazendo uma referência sobre a dificuldade nossa de retomar as tarefas. Será que não estamos atendendo este sono pesado da influenciação espiritual? Será que o problema é só a pandemia? Ou o problema é o meu estado interno, que não abre espaço para o trabalho, para a luta e para a renovação? Será que o problema não está aqui? Ou o problema... não, são os vírus. Aí qual é a fala de Jesus? Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. Ele está colocando que muitos de nós abraçamos a invigilância. Aliás, se nós não abraçássemos a invigilância, Jesus nem falaria isso. Ele falou porque ele está entendendo na sua leitura, a leitura do Cristo, que é uma leitura aprofundada, uma leitura clínica, ele está vendo o nosso estado íntimo. Vigiai porque não sabeis. As oportunidades estão chegando, algumas casas ainda com dificuldade de abrir, algumas, embora estejam abraçando as questões sociais, e aí não dá nem... Aliás, no vídeo anterior vocês viram isso. Quando a gente fala sobre evasão dos espíritas, muitos estão abrindo o canal para a invigilância. Muitos estão abrindo o canal para a invigilância. Muitos espíritas frequentadores, espíritas trabalhadores, espíritas dirigentes estão abrindo o canal para a invigilância. Já não basta nós sabermos que temos um canal extremamente aberto para a manifestação dos desencarnados agredirem o nosso estado íntimo, porque inúmeras vezes entramos em ressonância com as dificuldades deles, porque ainda hospedamos pensamento negativo. Não basta isso, eu ainda tenho que fechar as portas da casa espírita, alegar a pandemia. Gente, olha,
Eu falei isso no vídeo anterior, que nós estamos com dificuldades de trabalhadores no movimento espírita. Não, no movimento espírita também. Nós estamos com dificuldades de trabalhadores na terra. E agora eu estou colocando de trabalhadores na seara crística. Na seara crística. Todas as religiões estão com dificuldades. Muitas não têm dificuldades de frequentadores. O movimento espírita está com dificuldade de frequentadores e trabalhadores. Quando não é dos próprios trabalhadores, é dos dirigentes. A dificuldade está vindo dos dirigentes. Às vezes os dirigentes é que não estão abrindo, estão colocando tanto impedimento, e aí entra o movimento da arrogância, entra o movimento da autonomia, entra o movimento do orgulho e da vaidade, que o Emmanuel vai colocar aqui para nós. Aonde não abre espaço para o trabalho. No livro Palavras de Luz, é um livro só de perguntas e respostas. Elas não estão enumeradas, pelo menos na minha obra, elas não estão enumeradas. Mas é um livro de perguntas e respostas feitas para Divaldo Franco. Na área da evangelização, vou pegar este exemplo. Alguém perguntou para o Divaldo assim: o que fazer? Quem quiser pesquisar, não vai encontrar o número, mas vai encontrar a pergunta quando fala sobre evangelização da criança. Está escrito assim: o que fazer com aqueles dirigentes que não abrem espaço para evangelização infantil? E aí cada um deu a sua resposta, né, conversando com o público. O Divaldo, quando perguntaram para ele, ele chega e fala assim: reze para esse dirigente desencarnar. Gente, presta atenção. Rezem, orem para esse dirigente desencarnar. E aí a gente fica pensando, por que ele fez essa colocação? Ele fala assim: este dirigente está se comprometendo tanto com a lei, que é melhor ele sair do corpo agora para não agravar o seu estado de comprometimento. Vocês vão ver isso lá na pergunta. Ele está se comprometendo tanto com a lei, por não permitir que as crianças caminhem até o Cristo. Ou seja, estou fazendo referência a Marcos no capítulo 10, no versículo 14, quando ele coloca para nós: deixai vir a mim as criancinhas. Eu estou citando apenas um exemplo, apenas um exemplo. Então, se a colocação é essa em relação à evangelização, imagine as outras tarefas da casa, aonde nós estamos assumindo defesas improdutivas, em vez de estarmos abrindo as portas para atender os doentes e nos atendermos enquanto doentes. Ou seja, a gente ainda abre guarida para a invigilância. Você vê que quando eu disse que isso cabe um seminário, gente, o tema é profundo. A invigilância, ela traz para nós o desequilíbrio. A invigilância traz o desequilíbrio. Se a invigilância traz o desequilíbrio, se atentem. Olha como que traz para nós Martins Peralva no livro Estudando a Mediunidade. Estudando a Mediunidade, no capítulo 31. Olha, só que ele faz relação ao desequilíbrio com as mentes. Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, que comenta o livro Nos Domínios da Mediunidade de André Luiz, Martins Peralva coloca para nós que nós temos dois tipos de pensamentos: pensamento positivo e pensamento negativo. Se ele coloca para nós pensamento positivo e pensamento negativo, ele vai trazendo para a gente, neste capítulo aqui, no capítulo 31 do livro Estudando a Mediunidade, que o pensamento positivo gera equilíbrio. O pensamento negativo gera desequilíbrio. Claro, o pensamento negativo gera desequilíbrio, gera. Um dos aspectos mais importantes, mais significativos do desequilíbrio, Emmanuel coloca para nós, a preguiça.
um dos aspectos mais significativos do desequilíbrio, porque tem outros. Tem outros. Tanto que Martins Peralva, fazendo referência ao desequilíbrio, ele coloca para nós, o desequilíbrio, ele vai gerando doenças. O desequilíbrio gera doenças e a doença te leva para a morte. Essa é a colocação que ele faz. Da mesma forma que o equilíbrio te traz saúde e a saúde te apresenta a vida. Então, se ele coloca para nós que o desequilíbrio gera doenças e a doença caminha para a morte, é porque a pessoa vai ficando sem resistência. Por exemplo, se ela adoece, ela fica sem defesa. Porque a defesa principal está aqui, conforme coloca para nós, repetindo, Emmanuel no livro Consolador. A defesa está aqui. É a sua relação com a espiritualidade. Então, você abraça o desequilíbrio te traz doenças, a doença caminha para a morte. Como nós vamos ver na Gênese, no capítulo 3, no item 6, o bem e o mal. E ele vai falar das enfermidades. Elas nascem a partir do desequilíbrio. O desequilíbrio, ele é consequência da invigilância. A invigilância é consequência da indisciplina. A indisciplina é consequência das mãos ociosas. As mãos ociosas é quem não pensa positivo. Mentes vazias. A mente está vazia daquele que é preguiçoso. Vocês estão entendendo a ligação? Aí, o que ele coloca para nós aqui? O desequilíbrio favorece o orgulho. O desequilíbrio favorece o orgulho. A gente não precisa de aprofundar, que vocês vão ler isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho, no capítulo 7, no item 11, vocês vão ver orgulho. Mas para nós não ficarmos sem trazer nenhuma ideia, o desequilíbrio traz o orgulho. O que a espiritualidade coloca? O orgulho é a raiz de todas as nossas dificuldades. O desequilíbrio favorece o orgulho. O orgulho alimenta a vaidade. O orgulho alimenta a vaidade. Se vocês quiserem dissecar um pouquinho mais sobre a vaidade, nós vamos ver no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 4. Essas duas referências, então, Evangelho segundo o Espiritismo. Ok? Então, imagina. O orgulho, ele alimenta a vaidade. O orgulho favorece aquela pessoa que quer se sobressair. A vaidade valoriza a arrogância. A pessoa que quer sobressair. Ela acha que isso vai ter algum valor no plano espiritual. Gente, isso não faz a menor diferença. Não faz a menor diferença, muito pelo contrário, agrava o estado da criatura e que alimenta as situações de mal-estar. Então imaginem vocês, quando a pessoa abre espaço para a vaidade, é porque ela já traz consigo, na raiz, o orgulho. A origem, o Evangelho coloca isso para nós, a origem de todas as dificuldades no campo moral é o orgulho, a origem. A pessoa que traz consigo o orgulho, e olha, viciação essa que todos nós trazemos, e eu não estou discutindo aqui a intensidade da viciação, todos nós temos. Por quê? Porque queiramos ou não, nós também trazemos uma porcentagem de desequilíbrio, e esse movimento que nós estamos fazendo aqui é para sair da faixa do desequilíbrio.
Então imaginem vocês, o desequilíbrio traz o orgulho alimenta a vaidade. E o que Emmanuel coloca sobre a questão da vaidade? A vaidade agrava a preguiça. Aqui, a vaidade agrava, o desequilíbrio atrai o orgulho alimenta a vaidade agrava a preguiça. Por isso é que a gente colocou um ensaio sobre a preguiça, só para nós termos uma ideia. Agora, atentemos-nos. Como é fácil de perceber, a preguiça é suscetível de desencadear todos os males. A partir dela, nós desencadeamos inúmeras dificuldades. E aí, entre elas, obsessão, loucura, pessimismo, delinquência ou enfermidades podem aparecer por autênticas fecundações da preguiça. Isso pode aparecer a partir da preguiça. Aí no último parágrafo, o que ele coloca para nós? Sem esquecermos que a solução para vencermos o movimento de inércia é trabalhar. Então, que a gente assuma o foco. João capítulo 5, versículo 17. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Retomemos as nossas tarefas. Nós estamos recebendo provavelmente a última oportunidade de vivenciarmos na terra o movimento de provas e expiações. Queira Deus que nós retornemos para a terra já no movimento de regeneração com as nossas lutas. Porque o que encontraremos do lado de lá é a vida que a gente está construindo do lado de cá. Então, se construirmos uma vida saudável, queira Deus que a gente volte para cá nessa programação de manter a saúde do dia a dia na nossa vida, nas nossas vivências, nas nossas relações, sem preguiça, sem desânimo, sem apatia, para não alimentarmos as mentes vazias, para não alimentarmos as mãos ociosas, para não darmos guarida à indisciplina, para não abraçarmos a invigilância, para não entrarmos em desequilíbrio, alimentando o orgulho que fomenta a vaidade, que agrava a preguiça. Solução? Trabalhar. E quem está apresentando para nós é Emmanuel. Aprofundem no estudo, mas não desistam das tarefas nas quais vocês abraçaram. Não desista. Conforme coloca para nós Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, nós não sabemos que hora seremos chamados. A fala de Santo Agostinho, explicando o conhece-te a ti mesmo, ele coloca para nós assim: se Deus resolvesse te chamar esta noite, o que você tem para apresentar a Deus? Fiquem com essa questão na mente de vocês. Se Deus resolvesse te chamar esta noite, o que você tem para apresentar a Deus? Era o que tínhamos para trazer. Que vocês aprofundem, que vocês não desistam, que a gente se encontre nas próximas casas, nos próximos eventos, nas próximas palestras, desanimando a preguiça de nos animar. Entenderam? Desanimem a preguiça de te animar. Não permita que ela te anime. E a gente se encontra nas próximas palestras, nos próximos movimentos, nos próximos encontros. Era o que nós tínhamos para trazer. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. É isso aí.